repercutindo então esse assunto aqui no Visão CNN. Nós vamos conversar agora sobre a situação da cultura e as políticas do governo Bolsonaro para o setor com os ex-ministros da Cultura, o deputado federal Marcelo Calero e o atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Boa tarde aos senhores. Muito obrigado pela participação aqui nesse debate no Visão CNN. Bom, até antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que cada um falasse um pouco mais brevemente, que a gente pudesse fazer mais perguntas e que esse debate fique cada vez mais rico. Bom, começando então a minha primeira pergunta. A Secretaria de Cultura terá em breve o 5º nomeado em apenas 17 meses. O primeiro secretário do governo Bolsonaro, o Henrique Pires, foi quem mais ficou tempo na pasta, foram 8 meses ao todo. Gostaria de saber como construir um projeto de governo para a cultura com tantas trocas. É uma pasta que há muita instabilidade. Gostaria de começar, então, com o ex-ministro da Cultura, o deputado federal Marcelo Calero. Boa tarde. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sá Leitão. Prazer estar com vocês. Eu acho que, para além da questão das mudanças de nomes, que por si só já é um problema, claro, o que me causa bastante preocupação é a falta de uma clareza em relação ao que o presidente Bolsonaro, que o governo quer exatamente com o setor cultural. A gente tem que lembrar que é um setor que não apenas é importante do ponto de vista civilizatório, a gente está falando da nossa memória histórica, do nosso arcabouço de manifestações culturais, mas é muito importante do ponto de vista econômico também. Toda uma cadeia produtiva que gera emprego, que gera renda, que, portanto, precisa de políticas públicas específicas, conforme, inclusive, está na nossa Constituição. Artigo 215 e 216 determinam políticas culturais. E é uma lástima que a gente não tenha isso no centro das preocupações, no centro da atuação do governo Bolsonaro. Secretário, sua vez agora. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Marcelo. Me parece claro que o governo federal não sabe o que fazer para a área da cultura, não tem um projeto claro para esta área. Isso faz com que as instituições públicas de cultura, que vinham dando uma imensa contribuição para o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento econômico, social, essas instituições elas estão hoje paralisadas. Elas foram aparelhadas com a nomeação de profissionais sem qualificação técnica e se encontram paralisadas. Eu me refiro a instituições importantíssimas como o IPHAN, como o IBRAM, como a Biblioteca Nacional, como a Funarte e tantas outras, né? É impressionante observar que nós temos hoje 860 milhões de reais no Fundo Nacional de Cultura e temos também 2 bilhões e 100 milhões de reais no Fundo Setorial do Audiovisual e esses recursos estão parados, eles não são injetados nas atividades culturais e criativas. Isso por si só já seria importante, relevante, como lembrou bem o Marcelo, a política pública de cultura ela é determinada, inclusive, pela Constituição Federal, e nesse momento agora de pandemia, em que as atividades culturais e criativas estão virtualmente paralisadas, isso teria um forte componente anticíclico fundamental para a geração de renda, emprego e desenvolvimento num contexto muito adverso. Enfim, é isso. Há uma ausência de projeto e há uma paralisia da máquina pública no âmbito cultural. Boa tarde, Sérgio e Marcelo, Luciana aqui falando. Eu queria saber de vocês, a gente tem entrevistado muitas pessoas aqui e muitas sinalizam para a questão político-ideológica dentro do Ministério da Cultura. A questão de ser um governo conservador e a cultura ser muito à esquerda, essa é a grande sinalização. Eu queria saber de vocês como era no tempo de vocês, que tipo de postura vocês tinham para combater essa questão político-ideológica. Se vocês estivessem hoje dentro de um governo conservador, que tipo de política pública vocês iam propor? Pode começar, então, pelo Sérgio Sá Leitão. Bom, eu acho que essa afirmação não faz o menor sentido. Basta observarmos o que acontece no Reino Unido, na Coreia do Sul, em vários outros países onde há governos conservadores e que realizam uma política cultural efetiva de apoio às manifestações artísticas e culturais, de preservação do patrimônio e por aí vai. A política cultural ela precisa ser necessariamente plural,
inclusiva, democrática, deve levar em conta o grau de diversidade cultural da nossa sociedade. Deve haver espaço para todos, para todas as formas de expressão na política cultural, e é isso que a gente vê em outros países onde há governos conservadores. Eu lembro, inclusive, que o primeiro Ministério da Cultura da história foi criado na França durante o governo do General de Gaulle, que era justamente um governo conservador. Quer dizer, não há nenhuma incompatibilidade entre uma política cultural efetiva e democrática e inclusiva e ter ou não um governo conservador. Marcelo, por favor. Na verdade, Luciano, eu acho que a gente não está falando nem de um governo conservador, né? A gente está falando de um governo obscuro. Tem o obscurantismo, a anticiência como pilares, inclusive, da sua atuação. Então, a primeira diferença que eu gostaria de marcar é essa. E como o Sérgio bem pontuou, ou seja, trata-se de uma política de Estado. É próprio da cultura trazer, por meio das experiências sensoriais, a inquietação, a instigação, a contestação da ordem vigente. Isso é normal. E não existem grupos de esquerda ou de direita na cultura, existem simplesmente os grupos que querem fazer cultura, produzir cultura, expressar a cultura. E a gente tem que lembrar uma coisa, Luciana e Cássio e Sérgio, a cultura é a base da nossa identidade nacional, é aquilo que nos diferencia e nos projeta, inclusive, no âmbito internacional. Então, atuar contra a cultura é atuar contra a própria imagem do Brasil. Nós devemos lembrar, reforço aqui, trata-se de uma política de Estado, independentemente do governo que esteja de plantão. Bom, secretário deputado, gostaria também de levantar uma outra questão aqui. A gente sabe que a área da cultura foi uma das mais atingidas pela essa pandemia, porque diversos shows tiveram que ser cancelados, eventos também foram, cinemas, também teatros estão fechados, muitas produções paralisadas. Gostaria de saber, na opinião dos senhores, qual deveria ser a primeira ação do novo secretário como secretário especial da Cultura? O que ele deve fazer para tentar atender essa demanda da classe artística, começando pelo deputado Marcelo? Cássio, tem, como o Sérgio bem lembrou, tem um Fundo Nacional de Cultura que precisa ser utilizado conforme. Ele existe para fomentar a produção. Há uma série de atividades de pré-produção, inclusive, que podem ser feitas mesmo em tempos de pandemia. A gente está falando de roteiro, de cenografia, de figurino. E há uma série de atores, é uma cadeia produtiva muito rica que precisa ser, de alguma forma, contemplada. Hoje, inclusive, a Câmara tem na sua pauta de votação um projeto de lei, o 1075, que trata sobre esse assunto. Nós estamos estudando, avaliando alguns reparos, mas o importante é que é preciso que o setor seja entendido também do ponto de vista econômico. Mais ou menos 2,5% do PIB brasileiro vem da indústria da economia criativa, segundo o estudo da Firjan de 2017. São quase 1 milhão de empregos que o setor gera, especificamente na cultura, são 65 mil empregos. Então, nós não podemos descuidar desse setor. Estamos preocupados com o setor aéreo, por exemplo. O governo federal já anunciou algumas medidas. É um setor, claro, importantíssimo. Estamos preocupados com o comércio, com a saúde, é uma obviedade. E o setor cultural também é importante pela geração de emprego, renda e pela capilaridade que tem no território nacional. Secretário Sérgio Sá, então, sua vez, por favor. Bom, acho que as duas primeiras medidas imediatas que deveriam ser tomadas seriam, a realização de uma grande chamada pública de projetos culturais em parceria com os estados no âmbito do Fundo Nacional de Cultura, o que permitiria a injeção de 860 milhões de reais nas cadeias de valor dessa atividade. Isso teria um efeito anticíclico muito importante, porque é um setor que reage rapidamente em termos de geração de renda, emprego e desenvolvimento. E no caso específico do audiovisual, a outra medida, a liberação imediata dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, 2 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que 1 bilhão em projetos que já foram selecionados em 2018 e até hoje esses projetos não receberam os recursos. Isso também seria uma injeção, um fortalecimento nas cadeias produtivas do audiovisual. Isso seria muito importante. Eu penso também que é vital
colocar a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura para funcionar, e funcionar dentro de uma política cultural democrática, inclusiva, pluralista. Essa máquina está paralisada. A Lei Federal de Incentivo à Cultura está paralisada. Os convênios com os governos estaduais estão paralisados. As instituições, como eu falei, o IBRAM, o IFAM, estão paralisados. É fundamental fazer com que toda essa estrutura, que é muito relevante, pode contribuir imensamente para o desenvolvimento do país, que isso funcione republicanamente e adequadamente. Eu queria saber de vocês um pouquinho também da avaliação da pasta da Secretaria de Cultura, se vocês acham que ela sofreu um enfraquecimento ao virar uma secretaria, depois agora ir para o Ministério do Turismo, se isso faz diferença. E eu queria saber também sobre a pauta pandemia. Queria que vocês me falassem sobre os mais vulneráveis. A gente está falando da economia de uma forma geral e os mais vulneráveis na economia de uma forma geral estão recebendo um auxílio emergencial. Isso não está acontecendo com os mais vulneráveis na cultura. Eu não falo dos grandes artistas, mas daquele povo que trabalha na cultura e que trabalha lá ganhando seu salário. E a cultura é uma das pastas que mais foi atingida e não tem tempo ainda, a gente não sabe quando que vai se recuperar. Que tipo de planejamento e qual o clamor dessas pessoas nesse momento? Marcelo Calero, por favor, você primeiro. Sérgio, por favor. Não, Marcelo, por favor, vamos lá. Ótimo. Bom, eu acho o seguinte, desculpa, eu só perdi a sua primeira parte da pergunta. Eu vou começar com os trabalhadores da área da cultura. A gente tem que lembrar que a gente está falando de técnicos, a gente está falando de pessoas que trabalham desde a bilheteria até, enfim, os próprios atores, aqueles que produzem a cultura de forma mais direta, digamos assim. Como você bem falou, eles não foram contemplados no auxílio emergencial. E por essa razão, inclusive, a gente deu essa resposta na Câmara, um projeto de lei que surgiu no gabinete da deputada Benedita da Silva, está sendo relatado pela deputada Jandira Fegali e que está pronto para votação. É um projeto que contempla essas áreas porque, de novo, é um setor que vive da aglomeração. Então, por essa razão, assim como o setor do turismo, assim como o setor de bares e restaurantes, de eventos, é um setor que é afetado, e o comércio, obviamente, é um setor que é afetado de forma muito direta. E por isso, as políticas que foram adotadas até agora acabaram não contemplando. Eu temo que haja aí alguma visão um pouco enviesada por parte do governo, que insiste em tratar a cultura como um adversário, como um inimigo. Bolsonaro, infelizmente, vê inimigos em toda parte e a cultura acaba sendo um alvo preferencial desse seu ímpeto conflitivo. Infelizmente, isso tem acontecido e tem acabado por enviesar as respostas necessárias para esse setor. E a primeira parte da minha pergunta era justamente se você achava que ia enfraquecendo o Ministério da Cultura, virar secretaria e depois ir para o Ministério do Turismo. O que a gente está vendo, Luciana, é uma total desorganização institucional da área da cultura. O Sérgio foi ministro, sabe bem, é um setor que tem as suas autarquias, como ele mesmo já falou, autarquias que são altamente especializadas, que contam com técnicos com muitos anos de carreira. E esses técnicos, essas autarquias precisam ser prestigiadas e, mais do que isso, nós precisamos entender a cultura como um vetor estratégico de desenvolvimento do país. Ficar mudando de ministério, fazer ao sabor do capricho, do voluntarismo presidencial, isso é realmente inacreditável. É falta de uma visão estratégica e orgânica a respeito de um setor que gera tanto emprego, tanta renda mundo afora. Felizmente, o Brasil está perdendo o bonde da história. Sérgio Sá Leitão. Esse enfraquecimento que você mencionou, ele é mensurável. Eu estudei hoje de manhã o decreto que foi publicado hoje e é impressionante o esvaziamento das instituições culturais. O Ministério do Turismo inteiro, por conta deste decreto, incluindo, portanto, toda a estrutura de cultura, tem menos DAS, menos cargos do que o Ministério da Cultura tinha em 2018. É realmente impressionante e é muito significativo que hoje, quando se comemora no mundo inteiro o Dia Internacional da Diversidade Cultural, que este decreto editado pelo presidente traga a extinção da Secretaria de Diversidade Cultural, que
existia já há muitos e muitos anos, passou por diversas gestões e realizava um trabalho muito significativo, como, por exemplo, o Prêmio de Culturas Populares, que já premiou mais de 20 mil mestres, grupos, coletivos que se dedicam à preservação das tradições culturais populares no nosso país. Isso é um dado muito representativo. Enfim, há um esvaziamento, há uma paralisia, e isso, como disse o Marcelo, nos coloca na contramão da história, porque no mundo inteiro há uma crescente valorização das atividades culturais e criativas e um amplo reconhecimento da sua capacidade de geração de renda, de geração de emprego, de geração de desenvolvimento, para além do impacto social, de qualificação dos indivíduos, de fortalecimento do senso de pertencimento, da construção da identidade nacional. Política cultural tem que ser política de Estado, é o que determina a nossa Constituição, e eu ousaria dizer que o atual governo não cumpre a Constituição tratando a cultura desta maneira. Bom, secretário deputado, estamos na iminência da escolha de um próximo secretário especial da Cultura. Gostaria de saber dos senhores qual é o perfil necessário para ocupar esse cargo. E pergunto isso porque o primeiro secretário do governo Jair Bolsonaro, Henrique Pires, disse, inclusive, em entrevista à Folha de São Paulo, que não precisa ter prestígio, e sim um conhecimento, uma argumentação técnica. E a partir disso tem uma segunda pergunta, se Mário Frias seria esse nome. Começando, então, pode ser pelo secretário, então. Muito bem. Eu penso que para ocupar qualquer cargo público de grande responsabilidade, é necessário, em primeiro lugar, absoluta integridade. Em segundo lugar, um conhecimento técnico da área específica. Em terceiro lugar, uma grande capacidade de gestão, já demonstrada. E, em quarto lugar, uma grande capacidade de diálogo. Penso que esses são os 4 requisitos fundamentais para a ocupação deste cargo e de todos os demais cargos de importância, de relevância na administração pública. Eu não conheço o Mário, a não ser, claro, o trabalho artístico dele, mas eu torço para que, caso seja ele ou qualquer outra pessoa, eu realmente torço sempre pelo melhor. Eu quero que as coisas deem certo, eu quero que o Brasil evolua, que o Brasil se desenvolva, que o Brasil se torne um país cada vez mais desenvolvido e inclusivo. E qualquer projeto sério de país, de desenvolvimento, passa pelo fortalecimento das atividades culturais e criativas, que geram 2,64% do PIB federal, mais de quase 5 milhões de postos de trabalho entre diretos e indiretos. Aqui em São Paulo, as atividades culturais e criativas geram 3,9% do PIB. É um setor que, como vocês mencionaram, foi muito impactado pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Enfim, o Brasil precisa de uma política cultural efetiva, ampla, democrática, para que se desenvolva ainda mais. Há um vastíssimo potencial também ainda não realizado. Nós não podemos desperdiçar esse ativo sensacional, incrível que nós temos, que é a nossa diversidade cultural e também a nossa potência criativa nessa área. Deputado Marcelo, sua vez. Faço das palavras do Sérgio as minhas, Cássio, e acrescentando que a gente vive no Brasil, vou trazer isso para uma perspectiva um pouco mais ampla, um déficit de republicanismo, né? Tudo está muito centrado nas personalidades, né? Nas pessoas, a defesa do fulano, a defesa do cicrano. A gente tem que pensar o Brasil como uma república que de fato nós somos. Então, as políticas elas têm que olhar sempre o interesse público e não a determinada vantagem a esse ou aquele grupo, ou para que ela funcione como defesa desse ou daquele partido. Isso não existe, né? No momento que a gente consegue entender que há princípios da administração pública, como o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência, eles têm que governar realmente a condução das atividades governamentais e, claro, o perfil de quem está na gestão, de quem é o administrador. Não conheço o ator Mário Frias, e da mesma forma que o Sérgio fez, eu desejo a ele muito sucesso se de fato ele for o escolhido, mas sempre pensando que ele não está ali a serviço do Jair Bolsonaro, do presidente da República, mas está
a serviço do povo brasileiro e da cultura nacional, que é muito maior do que qualquer pessoa. Eu quero agradecer muito a participação dos ex-ministros da Cultura aqui no Visão CNN, o deputado federal Marcelo Calero. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Cássio. Um abraço, Sérgio. E o atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Marcelo, também. Boa sorte a todos. Vamos vencer esta pandemia. Gostaria de deixar esta mensagem: fiquem em casa, vamos vencer.